Então, nós vamos falar hoje sobre a bacia. Segura só um pouquinho aí, Hanna. Só para que nós não possamos esquecer. O Hanna não, o André. Segura só um pouquinho lá, André, onde nós estávamos. Ó, nós passamos pelo altar. A bacia vai estar mais ou menos aqui no altar. Esse aqui é o lugar santo e lá no final é o santo do santo. Esse candelabro aqui vai estar aqui dentro, montado, viu? Então hoje nós vamos ficar aqui fora. Por que eu estou explicando isso? Por causa que nós vamos fazer uma dinâmica que tem tudo a ver com a bacia. Claro, hoje é o dia da bacia, nós vamos fazer uma dinâmica com tudo. Aí eu vendo o louvor que as irmãs escolheram para cantar, guarda vai falar sobre isso aqui. Então vamos lá. O tabernáculo nós sabemos que ele é no formato de cruz. Então, no final desse estudo, se tiver uma provinha para fazer, quanto seria a sua nota, né? Vamos pensar nisso. Quando terminar o estudo de tabernáculo, está quase terminando, irmão. Dezembro, acho que dezembro por aí, dezembro, outubro, novembro, dezembro, nós passa o rodo, né? Na toada que vai, né, pastor? Então vamos aqui, ó. O altar, a bacia, o lavatório. Aí aqui é coberto. Aqui é o lugar santo. Aqui tem o candelabro, aqui tem o altar do incenso, aqui tem a mesa do pão e aqui é o lugar da arca. Nós vamos chegar lá na arca. Tudo isso simboliza a cruz. E tudo isso simboliza o corpo humano. Então, nós precisamos aprender que o tabernáculo ele foi espelhado em mim e em você. Hoje nós vamos falar sobre a pia ou a bacia. E você vai sair daqui hoje entendendo o que Deus tem para falar para você. André, você vai preparar para nós aí o Êxodo capítulo 30, quem está anotando? Êxodo capítulo 30, versículo 17 e 21 e Êxodo 38, 8. O Senhor então disse a Moisés, 18, faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Pausa aí. A bacia está onde, irmão? Ela está fora. Ela está dentro do tabernáculo. Quem lembra do lençol do tabernáculo que nós falou? Está dentro do muro do tabernáculo, né, que passou pela porta. Está dentro dos muros, mas não está dentro do lugar santo. Está do lado de fora. Então hoje nós não vamos entrar no lugar santo. Por quê? Nós não podemos entrar no lugar santo, pastora Bruna, porque nós ainda não estamos limpos. Nós não estamos limpos ainda, irmão Cícero. Por quê? Porque a bacia, ela está entre o altar e o lugar santo. O que aconteceu? A igreja, ela é para isso. A igreja, ela é para limpar. Vem uma irmã aqui e traz uma palavra de exaltação. Um que está do lado diz assim, meu Deus do céu, que palavra forte, falou comigo. O outro fala lá, que exagero, para que isso tudo? Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, tem palavra que vai encaixar comigo. E vai ter palavra que o outro vai dizer assim, eu não, essa palavra aí, palavra de exortação, não é para comigo. Mas aqui está dizendo que a palavra ela vem para limpar. Quem é que limpa a nossa... Ó, a Raniel fica lá dizendo, não anda muito não, fica ali. E eu não paro de andar, né? A palavra ela vem para limpar, para purificar. Então, vamos lá. Coloque entre a tenda do encontro e o altar. E mande enchê-la de água. Agora vai começar. Se nós fosse aqui encher vocês de versículo, seria muito mais fácil, né? Vamos falar do rio, da água da vida, vamos falar de água. Mas cada água aqui tem o seu sentido. Quando o crente ele aceita Jesus pela primeira vez, até a água que ele bebe em casa é diferente. E ele tem que largar de algum tipo de água, principalmente aquela que passarinho não bebe. Por que eu estou falando isso? Porque tem umas pessoas que vêm para Jesus e continuam com o velho barreiro em casa, na geladeira, com litro de 51, né? Aquela pro almoço, irmão, aquela pro almoço. Aí, a do almoço dele é desse tamanho a dose, ó. É o copo cheio.
Não, irmão, esse tipo de água aí não purifica, ela suja mais a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Não tem ninguém bebendo pica aqui, não. Não, porque faz parte, nós não podemos esquecer. Nós não somos mais do mundo. Nós estamos preparando para entrar no arraial. Agora, 18. André, volta para nós. Vamos lá para o 30, 21. Lavarão as e os... Para quê? Bom, para que não morra. Esses caras aqui eram sacerdote, Arão e os filhos deles. Diga comigo, Arão e os seus filhos. Lembra no dia que eu falei aqui, acho que até alguém falou assim, já começou a puxação de saco. Eu falei que eu tirei o chapéu pro pastor quando levou o seu filho lá para a sede. Ah, não, vai jogar videogame não, vamos lá para a sede. Vai ter reunião de obreiro, é menina ainda. Arão era sacerdote e os seus filhos pegavam o rumo de Arão. Para onde Arão ia, ele levava os filhos. Lá na frente você vai entender que no lugar santo dos santos, os filhos de Arão não entravam ainda. Mas estava sendo preparado, pastora Damares, para ir para lá. Então não tem dessa não, traz teu filho. Não tem dessa não, traz ele para cá. Eu fui pregar numa igreja, uma certa feita, tem que ter cuidado hoje, porque o cara fica dizendo que igreja que ele estava, foi que ligando os fatos, né? E aí eu já entrei triste na conversa, conversando com o pastor, e aí a família, como é que tá? Tá tudo bem? E o seu filho? Ah, o meu filho não quis vir hoje, não. Quantos anos que ele tem? 6 anos. Ah, ele não quis vir, não, né? Não. Ah, aí ele ficou em casa. Ficou em casa hoje assistindo televisão. Hoje ele não quis vir. Sacerdote, irmão, ele não convidava o filho para ir assistir o sacrifício, ver o sacrifício, ver como é que fazia. Ele dizia, vamos. Não tinha negócio de convidar. Porque ensina a criança no caminho que deve. Depois de grande, ele não vai desviar. Ele pode ir para a boca de fumo, ele pode ir para onde ele for. O evangelho está lá dentro dele dizendo assim, eu preciso voltar. Então, princesa Raniel, André, segura aí só um pouquinho. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de um jovem. Essa vela aqui é um jovem. Diga comigo, é um jovem aqui, ó. Vamos dar o nome para esse jovem aqui? Só não pode ser José Val. É jovem, mas tá mais para velho, né? Já tá se acabando, né? Mas tá na flor da idade. Então vamos dar um nome aqui pro Zé. Esse jovem aqui é o Zé. E esse jovem, ele tá na flor da idade. E ele tem muita vida. Essa água aqui simboliza a vida. Diga comigo, simboliza a vida. Aí eu queria chamar alguns jovens para assistir de perto aqui. Asaf, pode vir tocador de flauta, escritor de salmos. Vem para cá, bonita, também vem tu. Você tem um talento nato. Você sabe qual é o medo que eu tenho de pessoa talentosa como eu? Eu sou talentoso também. Vocês gravem isso por todo o seu coração. Toda pessoa talentosa, assim como eu, ele tem um leve declínio para rebeldia. Todo talentoso é candidato a rebelde. Todo talentoso, se ele não se comportar, ele desvia. Porque o talento lhe deixa eufórico. O talento lhe deixa chabichão. É por isso que apóstolo Paulo, um homem tão sábio da época, Deus falou assim, baixa o facho, eu vou colocar um espinho em você, para você saber que quem manda em você sou eu, não é você. Amém? Olha, esse aqui é o Zé. O Zé está na flor da idade. E o Zé, ele veio para a igreja. O Zé agora é crente. Aí o Zé agora tem vida sobre ele. A vida é a água. Então, aqui é água. E o Zé está muito feliz. Está crente. A sua luz está brilhando. Esse camarada aqui é a família do Zé, que é da igreja, é o sacerdote. Cheio de vida, ó. Vida. E ele ensinou bem ao Zé. E o Zé, acende, Zé. Para ver isso, Zé nasceu. Vocês estão entendendo aí? As crianças estão vendo direitinho? Estão vendo? O Zé está vivo! Alegria! Quero cantar na igreja, quero tocar bateria. Pastor, cadê o violão? Essa alegria! Aí lá na escola, lá no campinho de futebol,
Aí o Zé encontra esse cara aqui. O Zé encontra esse cara chamado mundo, amigos mundanos, amigos que não faz parte da Santa Ceia, amigos que fumam baseado, amigos que beijam homem, amigos que beijam mulher com mulher, amigos que falam que não pode namorar mulher com homem, tem que namorar homem com homem, namorar mulher com mulher. Vocês sabem que hoje o pregador corre o risco de ir preso, de falar isso aqui. Ainda bem que eu sou livre, irmão, né? Se eu for preso, mulher não vai passar fome, nem menino, que já está tudo grande, e nós temos que pegar o evangelho. Homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado. E nós vamos ensinar para nossas crianças da igreja que elas têm que casar com sexos opostos. Menina casa com menina, menina, e nós vamos presos pregando isso. Deus não chamou nós para isso. Então, o Zé vai lá para a escola e ele recebe o convite para sujar a água limpa que está na vida dele. O Zé não tem uma água limpa? Ele está na igreja, a água dele é do louvor. Ele quer cantar, ele anda assim, ele anda comportado, como essas meninas. Aí vem o camarada lá do mundo e começa a dizer, não, moço, dá um pau aí, vai lá, dá um deck aí, meu irmão, dá um tiro. Mas não é o tiro dos crentes, não. Experimenta como é bom baseado de maconha. Não, dá um cheiro aí para você ver. E aí, o Zé devagarzinho, ele vai se contaminando. O Zé já perdendo já a cor. Ele não tem mais vontade de vir para a igreja. O pai dele diz, vai ter ensaio do jovem dele, fala, não, eu estou com a cabeça doendo, não quero ir. E o mundo vai lhe contaminando. Aí o Zé não quer mais tomar ceia. A água que era pura, a água que era branquinha, está manchada. Aí o mundo vai abafando, o Zé agora põe senha no telefone. O pai dele não vê mais o telefone do Zé, a mãe dele não vê mais o telefone dele. Ele põe uma gaveta no guarda-roupa dele que tem chave agora. O que está acontecendo com o Zé? O mundo está prendendo o Zé. Aí ele vai ficar limitado, ele não vai mais conversar com o pastor, ele não chama mais o pastor Limar para contar algum segredo da vida dele. E o que é que o mundo vai fazendo com o Zé? O mundo vai abafando a luz do Zé. Repare que o mundo vai entrando dentro do copo e a luz do Zé está? A luz do Zé apagou. Ele não vem mais para o ensaio, irmão. Ele não quer mais cantar mais. Ele cantava aquele hino tão bonito de Kleber Lucas. Ele cantava só o ouro, pastora Bruna. Mas ele não quer mais vir. Por quê? O mundo entrou dentro dele. O mundo sujou a água dele. E agora, ele precisa de quem? De quem que ele precisa para limpar essa água? Ele precisa da família. A família é o primeiro passo. A família de Arão, o sacerdote, você é o sacerdote da sua casa. Você sabe se seu filho está chegando tarde. Você sabe se seu filho está com cheiro de bebida. Você sabe que seu filho está cheirando a cigarro. Aí você é o primeiro sacerdote. Depois desse primeiro sacerdote, aí você compartilha com seu líder espiritual. Mas você tem que estar na sua casa aceso. Porque se você estiver apagado também, o seu filho vai ser o seu reflexo. Você não vai ter força de tirar esse mundo dele. Aí você tirou o mundo, a bolha que estava cercando ele. Mas ele continua apagado, porque você não tem fogo. Você não tem força para acender. Aí você precisa congregar, igual nós congregamos, para dizer assim, pastor Limar, estou precisando de uma campanha lá em casa, o meu Zé está desviado. Pastor, meu pastor, a sua ovelha está precisando do senhor aqui hoje. Preciso de uma campanha com o senhor na minha casa. Eu não aceito perder o meu filho. Aí lá vem a labareda. Aí lá vem o labareda aparece. A labareda vai tocar fogo no Zé. Aí o Zé vai acender novamente. Mas para isso, eu preciso que a minha família me denuncie para Deus. E agora o papel é qual? É eu purificar essa água suja que está na bacia. E hoje nós vamos falar dela. Vocês entenderam?
Vocês entenderam que quando o mundo me abafa, quando eu não conto os segredos para o meu pai, o mundo me suga. E toda a água vai para debaixo do copo, dá um vácuo e apaga. E você, pai, você, mãe, você sabe como anda seu filho. Você sabe com quem seu filho anda. E você é o sacerdote de casa. Vamos dar uma salva de palmas para o Zé, porque o Zé foi restaurado. O Zé foi restaurado. Vamos acender o Zé. O Zé não vai desviar mais, porque nós vamos estar junto com o Zé. E a bacia, ela vai estar no pátio. A bacia não pode estar tampada. O Zé não pode estar tampado. O Zé tem que estar aberto para mim ver ele de longe. O Zé não tem segredo com ele. Eu encontro o Zé em qualquer lugar, no posto de gasolina, no mercado. Ô, meu irmão, rapaz, tem alguns irmãos que dão paz do Senhor para nós, mas tem que tirar o desconto, né, mano? Demora a conhecer. Eu não respondo assim mesmo, a paz do Senhor. Mas até nós conhecer, né? Até nós conhecer, é a idade chegando, né, pastor? Mas é bom você ver um crente no meio da rua e ver uns crentes assim meio escandaloso, igual o pastor Limar, que põe a cabeça para fora do quarto. Aí que tem mais um bocado que leva junto também. E já tem aqueles irmãos mais tímidos, que faz parte também. Rapaz, faz parte também. Ele não pode estar nessa bolha. Me devolva. Alguém gostou da apresentação? Abriu sua mente? Abriu sua mente? Lá na sua família tem um Zé. Lá tem um Zé. Na sua casa tem um Zé. Converse com ele. Vamos trazer a bacia. Vamos trazer a bacia do candelabro agora. Vamos continuar. André, volta naquele que nós falou, para o povo se ouvir melhor. Toda família tem um Zé. E se a igreja envolver com a vida dos Zé da igreja, nós vamos ter uma igreja que Zé e ouve. Esse tipo de provocação no ensino, ele traz aquela dinâmica de que você tem algo aí, uma colocação, que você leva ela para casa, e que talvez a sua colocação seja melhor do que a colocação do ministrante que está cá. Quem estava lá na escola dominical, que eu falei aqui sobre o falar, quem lembra? E você vê, você prega sozinho em casa. Quem já pregou no banheiro? Eu garanto para você que eu já preguei essa pregação melhor lá no serviço do que aqui, já falei. Lá eu arrisco falar até um pouquinho de grego. Eu tenho tempo para ver estudando grego, mas não arrisco falar as palavras aqui, porque eu vou conferir, fica faltando letra. Porque o grego, você sabe, o grego e o hebraico, o português é daqui para lá. E ele é de lá para cá. E eu não arrisco, fica só para conhecimento. Fica só para você entender. Aí talvez a sua colocação aí, ela deixa assim um estudo rico, como a colocação do pastor Olimar. Amém? Então não perca essa oportunidade. Deixa Deus te usar. Viu, irmão Cícero? Viu, pastora Cris? Abra seu coração. Deixa Deus te usar. Agora, então, morrerá. Esse é um estatuto perfeito para Arão e os seus descendentes, de geração em geração, que é a conclusão que nós fez aqui. Olha, vou dizer uma coisa para você. Através do WhatsApp, eu conheci uma família grande, chamada Família Bandeira, que é a minha família. Esse dia eu vi no grupo da família lá dizendo assim, eu já vi crente na terra, mas crente igual a Família Bandeira, família para ter crente. E eu pensava aqui que eu sou isolado da família, agora que eu estou achando a família, saí de casa com meus 19 anos, aí a família, meus 18, né? A família é grande, a família tem crente. Eu comecei a entrar nos grupos da família e falei, eu pensei que eu era crente, uai. Eu pensei que eu estava crente. A família cresceu, os descendentes da família cresceu. E tudo isso aconteceu quando a gente era criança na casa da nossa avó, que os homens iam pregar de jumento, de cavalo. Nós não entendíamos o que ele estava falando, mas uma coisa era certeza, pastora Damari, quando aqueles homens saíam de lá, o coração da gente ficava queimando, e a gente ficava com vontade de cantar um louvor que eles cantavam, que dizia assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados, hein? Foi ali que meus olhos Você está na igreja assembleana. O povo aqui é assembleano, meu irmão. Amém?
Então isso traz para nós uma certeza que lá na sua família tem um Zé, e você vai arrastar esse Zé para cá, e vai colocar fogo na vida dele, e ele vai se tornar um pregador, e vai vir para cá, porque nós vamos passar, e precisa de João para continuar o evangelho. Terminamos, André? Terminamos aqui. Ó, irmão, Êxodo 30, nunca esqueça, 30, 21. O sacerdote da sua casa é você, irmão. Você tem autoridade lá de orar, de abençoar, de ungir sua casa. Unge a sua casa. André, vamos voltar para a bacia aqui agora. Coloca a bacia para nós, fazendo o favor. As referências. Ó, para que serve a pia? Essa pia aqui, esse sacerdote aqui, ele tinha acabado de fazer o sacrifício lá. Quem lembra do carneiro que a gente falou aqui, do boi, colocava a mão sobre o boi, o pecado da gente passava para aquele boi, matava o boi, degolava ele, e aí sacrificava ele. Então ele tinha sangue, a pessoa saía de lá como? Sujo. Só que quando ele saía de lá, tinha uma bacia d'água grande, antes dele entrar no lugar santo. Antes dele passar para o lugar santo, tinha essa bacia. Você vê que aqui, ó, aqui está o muro do tabernáculo. É livre. Ele vai se lavar nessa bacia. A Bíblia diz que essa bacia, ela foi feita com os espelhos. Ela era de bronze e foi forrada com os espelhos das mulheres. Esses espelhos eram doação. Irmão, você imagina essa época? O pessoal saiu do Egito, meu pastor. O pessoal não tinha, assim, muita coisa. Ele só tinha ouro e bronze e prata que o povo deram para ele. Então, um espelho para ver a cara, um espelho, ele era um espelho de bronze, polido. Você passava assim, você não via igual hoje. Você olha aqui, ó o espelho, rapaz, dá até para pentear o cabelo, ó. Aí você se vê, você sabe que tá bonitão aí. Não, você via meio apagado. Aí você tinha que polir esse bronze para poder você se ver bem. Mas quando você colocava esse bronze dentro da água, dentro dessa bacia, a céu livre, o reflexo do sol batia no fundo do bronze, a água dava um efeito 3D e você se via melhor. Então isso que acontece quando você sacrifica, quando você vem para o altar, quando você passa pela porta e você chega no altar e você derrama e queima toda a carne lá e você chega na bacia aqui, você se vê melhor. Você para de começar a mostrar defeito dos outros e começa a ver os seus defeitos. Sabe por quê? Porque nós estamos limpos por quê, irmão? Pela palavra. Então não adianta nada, irmão, não adianta nada eu fazer o sacrifício, eu pregar o sacrifício, eu ir para o pé da cruz e continuar sujo. Você viu que para tirar da vida do Zé o mundo, tiramos o Zé do mundo, que é aquele copo. Mas a água continuou suja. Os conselhos que deram para o Zé, a maconha que deram para ele, as drogas que deram para ele, ainda estavam no organismo do Zé. Aí eu vou só tirar o mundo do Zé e vou virar as costas para ele? Não! Eu preciso tratar o Zé. Então essa água, ela é para mim limpar. E eu vou me limpando e vou vendo o meu rosto no fundo da água. Então me entenda uma coisa. A água, ela não purifica, ela não limpa mais o pecado. Quem nos purifica do pecado é o sangue do Todo-Poderoso Jesus. Por quê? Porque esse tempo aqui passou. Mas quem lembra que quando chegaram com a lança nas costelas de Jesus, quem lembra aí o que foi que saiu? Saiu sangue com sangue por quê? Que era um sacrifício do cordeiro que não tinha pecado. Água para quê? Para purificar os meus pecados. Quem lembra de Pedro? Pedro doidão, que nós falamos aqui na aula passada, o cabo do facão, que Jesus chegou com uma bacia, pastor Limar, e começou a lavar os pés e disse, eu estou fora. Não vem com essa, não lavar meu pé, não, senhor não. Aí Jesus falou assim, se eu não te lavar.
Pedro mudou de atitude. Quem lembra aqui qual foi a atitude do Pedro? Me dá um banho logo, me dá um banho. Joga aí a bacia. Por que, pastora Tânia? Porque quando você está na presença... É por isso, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero que os irmãos entendam. Se você pegar os meus vídeos velhos no YouTube, é difícil conhecer que eu tinha um cabelinho ainda, né? Mas está lá, José Valdo com V. O novo é José Valdo com W. Você vai achar eu mais avivado. Nós estávamos conversando sobre isso hoje. Você vai me achar mais avivado. Eu pulava mais, eu gritava mais. E alguém me perguntou, por que você hoje está mais pro lado do ensino? Eu digo, é porque eu parei mais para ensinar. Hoje eu passo o dia todo ensinando e sendo ensinado. Nós começamos cedo aqui, eu mais esse bonitão aqui. E tem dia que eu tenho que amarrar ele aqui, senão a polícia chega e o bombeiro. Ele enche aqui tanto do poder de Deus, irmão. E ora em língua, e deita e se levanta. Então, eu estou buscando hoje mais o ensinamento. Para o avivamento, Deus já trouxe um trovão para cá. E vai nascer outros trovão por aí. Mas a igreja ela tem que estar na balança. Ela não pode faltar o avivamento, mas não pode viver só de avivamento. Ela não pode faltar o ensino, mas também não pode viver só de ensino. Onde é que vai estar as profecias? Onde é que vai estar os avivamentos? Então a igreja ela vai balanceada. Por isso, irmão, que precisa ter aqueles irmãos que levantam no meio do culto e falam assim, eu tenho uma profecia de Deus. De Deus. Aqueles irmãos que dão o sinal e falam assim, irmão, eu tive uma revelação, a língua que a irmã falou lá, Deus falou assim. Nós precisamos, para nós precisar disso, nós precisamos se purificar. Está faltando os sonhos dos velhos. A Bíblia fala que os velhos terão sonho. E o jovem, visão. O que é que está faltando em nossa vida, em nosso meio? Está faltando nós se purificar para nós começar a ter visão. Então, ele saía de lá, do sacrifício, e ele vinha para a bacia, André, ele vinha para se lavar. Ele vinha para se purificar. E quando você se purificava, você lavava, trocava de roupa, porque se sujava tudo. Aqui é outro assunto que se eu entrar, eu não termino. Ele já saía do sacrifício, minha irmã, e ele saía do sacrifício sujo, suado, porque tinha fogo. Irmã Bruna, tinha sangue. A churrasqueira era grande. Ele saía de lá, tirava aquela capa da roupa de cima. Eu vou aproveitar e tirar esse negócio. E a capa se banhava pé e mão. Esse microfone foi estar do meu lado, né? E eu me oro. Tirava a roupa, ficava com a roupa de baixo e se banhava, pastora Cris. Se banhava para poder, de lá, ele entrar no lugar santo. Então eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa bem simples aqui para você, irmão. Nós estamos em outra época. Estamos em outro mundo. Nós aprendemos muito. Eu venho de uma época que a mulher rodar bicicleta era pecado. Eu nunca vi pecado uma mulher rodar bicicleta. Apesar, era até um serviço, tinha que ir no mercado, mas a igreja achou por bem dizer que era pecado e era pecado. Nós vem de uma época que televisão na casa de crente era pecado. Os meus filhos ficavam brechando nas casas dos outros para ver um desenho, para ver um trem. Mas nós atendíamos a liturgia que era da igreja. Mas o que aconteceu, irmão? Então, o povo afrouxou. O que aconteceu? Tem muitas coisas, irmãos, tem muitas coisas que mudaram, mas a essência não pode mudar. Hoje, os nossos líderes entenderam que uma mulher de calça está bem mais vestida do que certa saia. Eu vou lá discutir como é que uma mulher vai fazer um serviço pesado, vai de saia. Fica chato. Mas e aí, irmão? E as irmãs que foi excluída naquela época, por que usou calça, irmão? Aí vai pôr na balança com Deus. Eu não creio que a irmã foi para o inferno porque usou uma calça. Agora vem aqui o bom senso. Eles trocavam de roupa, tiravam a roupa, limpava e vestia outra roupa
para poder entrar no lugar santo, pastor Limar. O que é que eu estou querendo dizer com esse texto aqui? É você que tem que ter o Espírito Santo na sua vida e se policiar. Se policiar. Irmão, vamos falar de você mesmo. Você, quando sai, você vai lá no seu espelho e fala assim, estou parecendo com crente mesmo. Porque hoje parecer com crente é vestir um vestidão lá embaixo, né? É vestir um vestidão lá embaixo, a manga até aqui, no palavrear normal, é parecer com crente. Já para Jesus, não. Jesus olhou para Nicodemo e falou assim, ó, tem que nascer da água e do... Da água e do... Então a água, ela vai limpar a minha roupa, vai limpar o meu rosto do sangue. E o Espírito vai limpar ela onde, irmão? Por dentro. É o Pedrão. O Pedrão saiu outra pessoa. Por quê? O Pedrão só se limpou os pés por fora, com a água simbolizando aqui. Mas quando o Pentecoste veio na cabeça do Pedro, meu irmão Guerra, o Pedrão virou o quê? Outra. O Pedrão aprendeu a perdoar. O Pedrão aprendeu a compreender. O Pedrão aprendeu a parar e escutar o Marcelo. Porque você precisa nascer da água que lava e vê que você está limpo, mas nascer lá dentro. Então, voltando aqui meu assunto. Não é todo mundo que está com a saia lá embaixo que está com o coração limpo. E também não é todo mundo que está de calça, que está com a blusa assim, talvez, que você não ache bem, que ele está com o coração limpo. Por quê? Porque eu posso ver o exterior dele. Agora, o interior não tem como eu ver, mas eu vejo as ações dele. Eu vejo as ações, o crente, as ações do crente é diferente. A Bíblia fala que o crente, ele é brando. Brando nas suas respostas. Ele é brando nas suas palavras. Nascer de novo. Não está dizendo que ele nasceu assim. O tabernáculo está dizendo para você que ele e você precisamos se enquadrar para poder entrar no lugar santo. E agora eu vou começar a apertar o cinto, pastora Débora. Eu vou começar a apertar o cinto e dizer, irmão José Valdo, sabe por que você não está sendo mais usado na casa de Deus? Sabe por quê? Porque você deixou muitas coisas afrouxadas da sua vida. O seu período de oração só está diminuindo. Você jejuava 2 vezes por semana. Não quero que ninguém levante a mão, mas eu quero que você olhe para dentro de você. Como é que está a tabelinha de oração? Como é que está a tabelinha de jejum? E no dia, na semana do jejum, quem está com jejum, não levante a mão para nós não passar raiva e o diabo não descobrir. Mas olha para dentro de você mesmo. Aquele pãozinho de queijo cedo, irmão. Aquele cafezinho que o primeiro café que acorda você. Como é que está? Porque se você estiver comendo demais, o seu espírito, ele não vai estar ativado. No mínimo, irmão, no mínimo, um crente básico. O crente básico. No mínimo. Se eu tiver errado, meu pastor me corrija. O básico. Eu estou falando de Marcelinho, que já está começando agora. No básico, no mínimo, tirar um dia na semana. E na semana da ceia, ele esforçar para tirar 2. Ah, pastor, eu não dou conta de passar o dia todo purificando, o dia todo me lavando. Então fica até a metade. Porque sua vida precisa mudar, você precisa se purificar, você precisa ir para a bacia. Outra coisa, irmão, que tem eu vou dizer uma coisa para você. E estou dando muito testemunho meu aqui nesse tabernáculo, porque esse tabernáculo, irmã, eu estou aqui meia hora na cabeça, pelejando, lembrar o nome da nossa irmã aqui, e o nome não entra, irmã Fran. Eu digo, Jesus, ele não vê o nome da irmã Fran, irmã Fran. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho pelejando de 2025, pastora Fran. Eu venho pelejando para mudar. Quando eu cheguei na área de amar sem falsidade, pastor Guerra, eu até dominei bem. Foi uns 4 meses, mas eu dominei bem. Pastora Cris, quando o Espírito Santo falou para mim assim, vamos mudar agora, eu digo, bora. Aí eu digo, agora eu vou andar nas asas dos anjos. Vamos para o domínio próprio. Aí eu me atolei, irmão. Irmão, o tal do domínio próprio.
próprio. O tal do domínio próprio. Aí aqui o domínio próprio é o seguinte, ó, ele está com as mãos dentro da água. Ele está se lavando, mas ele está vendo ele lá dentro. A mão dele, irmão Cris, está limpa. Mas a mente dele está dizendo assim, teu coração está sujo. Teu coração está imundo ou você está limpo com as suas mãos? Domínio próprio. Irmão Bruno, pelo amor de Deus. Domínio próprio. E um cara falador igual eu. Um cara com a língua desse tamanho, domínio. Quando você vai abrir... Eu estava tirando uma porta, mas o meu chefe, algumas pessoas já conhecem, que ele é o vice, era o vice-pastor da Mauá, né? Mas aí o pastor foi trocado, ele continuou sendo vice, mas em outra igreja, né? Mas vice da Mauá. Aí nós estávamos falando do irmão, que tem um irmão lá, que eu não vou dizer o nome dele, e esse irmão dá trabalho demais. E nós dizendo, e fulano, ela podia estar aqui para ajudar nós e não está. E nós metendo o cacete no irmão no paraviar, né? Não, aí é fácil demais ganhar o dinheiro, a porta caiu bem no dedão dele. Aí nós falando do irmão, tá vendo? Deus está castigando nós. Uma brincadeira séria. O domínio próprio, ele é algo que envolve não as minhas mãos. Eu posso estar com a careca brilhando. Como é que está o coração? Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Precisa nascer? Aí agora Jesus me dá um texto, André. Jesus me dá um texto. E eu não posso deixar esse texto de mão. Se eu caçar aqui, eu caço nessa Bíblia aqui, irmão, que é bem mais rápido aqui no celular. O Google ajuda a gente, mas bem mais rápido, né? Então deixa eu caçar aqui. Mateus 27, André. Olha aqui uma pessoa que diante do povo, pastor Limar, está com as mãos limpas. Diante do povo está com as mãos limpas. Mas diante de Deus está com o coração podre. Cadê? Opa, Mateus 27, 24 agora. Mateus 27, versículo 24. Mateus 27, 24 e 25. Eu acho que todos sabem de cor, sabe? Quando você vem aqui, você vai lembrar. Quando Pilato percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, cadê as crianças que sabem ler? Vamos empreender as crianças aqui, vamos lá. Mas, ao contrário, que o mundo se iniciava. Vamos lá, aqui, ó, ajuda eu aqui, ó. Mandou Mandébrio, ficou fácil agora, né? Com essa turma aqui pregando, eu fico só com um negocinho aqui, pôr na luz lá. Ficou fácil, não ficou? Pastor Limar, o cabo pegou, lavou as mãos, falou, não tem nada a ver com esse cabo, não. O problema é seu. A multidão que está pedindo lavar as mãos, irmão, numa bacia d'água, mostra que as mãos estão limpas. Mas, pastor Guerra, se nós pegar aquela lente de microscópio, eu falei para vocês que tem hora que falta L e R, né? Microscópio mesmo, né? Falei certo agora? Microscópio aí, por isso que é bom ter pessoa formada no meio da gente, né? Se você pegar e colocar aqui, principalmente nas unhas, vai aparecer o quê? Agora imagina se ele for pro... Mas a sujeira que Jesus está tentando dizer aqui, pastora Débora, não é essa sujeira do micróbio aqui da unha, não é a sujeira, talvez, de um bicho ali que você... Uma Maria fedida, né? Uma Maria fedida que você nem quer ver mais, pastor Guerra. Jesus está falando do coração de Pilato. Porque lá atrás, Pilato perguntou para Jesus assim, o que é a verdade? Quando Jesus se aprumou, pastor Limar, para falar para Pilato o
que era verdade. A Bíblia fala, pastora Cris, que Pilatos virou as costas e saiu, porque a verdade, ela dói. A verdade é algo que você esconde lá dentro, que ninguém aqui de fora está sabendo. Você esconde, você sabe, irmão. Você quer saber o que é a verdade? Você sai com seu carro, aí todo mundo aqui tem carro. E aqui na igrejinha costumava, quase não está tendo blitz mais, né? Aí quando você entra no posto naquela curva, ele estava lá, esperando, né? Aí você bate de cara e você lembra que o seu documento está atrasado. Você lembra que você está sem habilitação. O que é a verdade diante dessa situação? O meu documento pago. O que é a verdade diante dessa situação? A minha habilitação em dia. Então, aqui, o que é a verdade para mim? É eu andar puro de coração. Eu tenho 10 minutinhos para que você possa entender e nós resumir. Não importa o que é que estão falando de você. Não importa o que é que estão dizendo de você. Como que está a limpeza do seu coração? Como é que você está? Irmão, estão dizendo aí que você está mais sujo que poeira de galinha na praça. Deus conhece o meu coração. Vão falar de você? Vão. Falar de Jesus, irmão. Mas o que estão falando é verdade ou mentira? O que eles estão falando de você tem alguma coisa a ver? Ou você pode dormir e dizer assim, Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que... Nós lemos 24, foi, André? Vamos para o 25. Cadê a juventude? É aqui que eu quero parar. Aquela maldição do Velho Testamento, vocês lembram? Tinha uma maldição no Velho Testamento que o filho pagava a conta do pai. Quem lembra quando o discípulo perguntou para Jesus, quem pecou para ele vir cego? Porque no Velho Testamento tinha essa demanda. Jesus foi para a cruz e falou assim, o que está no teu ventre aí, meu filho, não tem nada a ver com o seu propósito, não. Ou tu vai pagar. Só que tem um detalhe, pastor Limar. Enquanto eu estiver dentro da Kombi, se a Kombi faltar gasolina, olha, se eu tiver, estamos falando da maldição, né? Se eu estiver dentro da Kombi e faltar gasolina, os irmãos vão deixar eu lá dentro sentado e vocês sozinhos vão empurrar? Não, eu vou ter que empurrar todo mundo. Quer dizer, eu estou debaixo dessa maldição. Vamos empurrar a Kombi. E se disser assim, vamos ter que fazer uma vaquinha para poder pôr gasolina. Eu também estou lá. Ou seja, enquanto você estiver debaixo do mesmo teto, se faltar mistura, vai ter que todo mundo comer sem mistura. O que a Bíblia está dizendo, irmão? O que a Bíblia está dizendo aqui, na boca desse homem, era do Velho Testamento. Jesus não tinha morrido ainda. E eles disseram assim, que o sangue desse homem, vamos lá, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos. O que é que as crianças têm a ver? Pastora Tânita, essa maldição, ela passava a ser hereditária. E vocês lembram que era um costume no Velho Testamento? Dizia, mata tudo, mata as crianças. Era um costume lá. Jesus chegou e falou assim, eis que eu lhe dou um novo mandamento, que o novo mandamento eu vos... Acabou, irmão. Se seu pai não quiser, irmão, aceitar Jesus, a maldição é dele, não é sua. Ei, se o teu filho não quiser ir, é individual agora. A digital sua lá no céu só entra você. Vou colocar a minha digital aqui, vou colocando que meus parentes vão entrando. Não, vai não. Seu parente tem uma digital espiritual e ele precisa colocar essa digital para poder subir. Porque nem lá ele chega. A digital é para subir. Eu falei para os irmãos que eu não estou entrando na escatologia, porque não vai dar tempo para nós falar coisas escatológicas aqui. Porque aqui, aqui para trás, aqui tinha madeira revestida com bronze. Era como você chegou. Madeira revestida com bronze. Daqui para frente agora, você vai ver só ouro. Você vai ver só ouro. Você vai ver só coisas diferentes. É como você vai entrando na presença de Deus. As coisas vão melhorando.
em nome do Senhor Jesus. Então, bora para a bacia vai terminar. A bacia terminando o significado dela. Ela traz a presença de Cristo no tabernáculo, que nos lava, que nos purifica e que nos faz outra pessoa. Agora, para terminar, já pode me ligar aí, Rana? Para terminar, para que você possa entender, terça-feira nós vamos entrar para dentro do santuário. Não é o santo do santo, não. André, você pode colocar aquela da cruz lá? Nós vamos entrar dentro do santuário, quero que você não perca. Eu cansei vocês hoje. Eu corri para terminar a bacia hoje, para não ficar tão longo. Ó, nós passamos aqui pelo altar, passamos hoje pela bacia, agora aqui vai ter uma lona. Aqui vai ter uma barraca, que nós não vamos falar sobre o significado dela. Aqui vai ter uma barraca, aqui a mesa dos pães, ali vai estar 12 pães, nós vamos explicar tudo detalhado. Aqui vai estar o altar, bem mais perto aqui é o lugar santo do santo, e aqui o candelabro. Eu quero fazer esses 3 objetos, pelo menos em 2 terça-feiras, para não ficar tão longa, viu? Mas que você possa decorar e aprender. Aí depois daqui, irmão, nós vamos para o Santo Santo, aí, o final, nós vamos entrar na glória do Senhor. Amém, queridos? Jesus que abençoe, dê uma salva de palmas para ele.